olhava para as pessoas e eu pensava, eles estudaram em universidades americanas que devem ser muito melhores do que onde eu tive a oportunidade de estudar. Eles vivem aqui a vida inteira, eles conhecem a cultura de A a Z, eles sabem como é que funciona a RH aqui nos Estados Unidos. Eu não, né? Eu não sei nada, eu tô aprendendo. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Webcast Você Está Contratado. Hoje eu estou aqui com a Renata Lopes, diretamente de Boston, onde ela trabalha na área de recursos humanos da Biogen. Mas como a função, o cargo dela é uma sopa de letrinhas, eu vou deixar que ela mesma explique pra gente. Então fala aí, Renata, como é que é ser recursos humanos na terra do Tio Sam? Obrigada, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui hoje. É um orgulho, né, fazer parte de uma empreitada dessa com você. Eu sou profissional da área de recursos humanos, trabalho em RH há mais de 20 anos. Eu continuo falando há mais de 20 anos, mas é bem mais de 20 anos, eu acho, já nessa história, né? E atualmente... Ficou mais difícil contar o tempo nesses últimos tempos, né, Renata? Então, eu resolvi falar que é mais de 20 e tudo bem. E atualmente eu moro em Boston, nos Estados Unidos. Eu sou HR Business Partner para as organizações de finanças, IT, Business Development e para as áreas de Legal e Compliance. Então, eu trabalho com 2 executivos que são membros do comitê executivo da empresa, né? Eles 2 reportam para o CEO. Então, eu sou RH suportando o CFO e a pessoa que é Head de Legal e Compliance para a empresa. E quantas pessoas nessas estruturas? 1.200 funcionários nessas 2 organizações, e no meu time eu tenho 3 pessoas, 2 aqui nos Estados Unidos, uma pessoa na Polônia, suportando a central de Shared Services que a gente tem lá, que é parte da organização financeira. Parte dessas 1.200 pessoas estão na Polônia. Polônia. Estados Unidos e Polônia. São 2 culturas e idiomas completamente diferentes, então deve ter os seus desafios interessantes que vêm daí também. Vem cá, você está fora do Brasil há quantos anos? 5 anos, acabei de completar. Uau, nossa! Eu me lembro quando você foi. Como é que é trabalhar no RH no Brasil versus Estados Unidos? Acho que a gente pode falar de coisas que são muito semelhantes e coisas que talvez sejam diferentes, interessantes, né? Aqui eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho mais focado, um pouco mais estratégico, porque eu não tenho responsabilidade pelas áreas mais táticas de recursos humanos, né? Então, folha de pagamento, benefícios, afastamentos de funcionários, né? A gente tem os centros de excelência que são responsáveis por processar essa parte de recursos humanos. A folha de pagamento, inclusive, nem fica sob a responsabilidade de RH, ela fica sob a responsabilidade de finanças aqui, né? A gente, obviamente, tem uma interface muito próxima com isso, como organização de RH, mas quem é responsável pela folha de pagamento, os funcionários, eles todos reportam para a estrutura financeira. Esse modelo é comum em outras empresas dos Estados Unidos? Esse modelo é comum em outras empresas nos Estados Unidos, né? A gente tem alguns parceiros de folha de pagamento, né, em diversos lugares do mundo. Nesse momento, a gente está trabalhando num projeto de harmonização para a gente ter menos parceiros e ter mais sinergia e tal, para descomplicar. Mas não é algo que eu esteja me envolvendo diretamente porque, como eu disse, né, tem áreas responsáveis por isso. A gente tem uma área de RH operacional e tem um modelo de self-service, né? Então, a ideia é que os funcionários, eles tenham acesso a muito da informação que eles precisam, que eles encontrem respostas para as perguntas que eles têm na nossa intranet, como primeiro recurso. Quando eles não encontram as respostas que eles precisam lá, aí eles vão para o time de RH operacional, a gente chama de primeiro nível, né? Então, perguntas fáceis
que não foram respondidas na intranet, é esse time de RH operacional que vai responder, endereçar. E aí, se eles não têm condições de responder, se é um assunto mais complexo e tal, daí escala, e aí tem alguém no meu time que vai lidar com a questão, na medida em que faça sentido para a gente se envolver. E aí, na minha função, eu estou tratando de assuntos, né, do nível um pouquinho mais elevado, eu estou tratando com os executivos, estou falando de como a organização tem que ser desenhada, de como é que a gente pode ajudar os funcionários a desenvolverem as habilidades que eles precisam para a gente atingir os resultados que a gente quer atingir. A gente fala de goals de médio prazo, de longo prazo, e a gente fala muito de desenvolvimento de liderança e de desenvolvimento individual para as pessoas que não ocupam os cargos de liderança. Então, eu acabo focando muito mais nesse aspecto do papel de RH, porque tem outras áreas funcionando focadas nas questões mais táticas. E aí a gente tem outros centros de excelência, né? Eu tenho um grupo que cuida de treinamento, eu tenho um grupo que cuida de efetividade organizacional, eu tenho os meus colegas de recrutamento, eu tenho os meus colegas de remuneração, eles todos são especialistas, e aí eu sou o conduíte, né? Eu trabalho com eles, eu preciso, obviamente, construir uma parceria muito próxima com eles para que eles me ajudem a entregar o que o business precisa. Mas é sempre movimentando os recursos que estão à disposição da Organização de Recursos Humanos. Vamos falar de cultura? Como é diferente trabalhar com os americanos? Aliás, não devem ser só americanos, né? Você deve ter um time bem multicultural, com gente do mundo inteiro com quem você trabalha. Felizmente, aqui onde a gente está, né, eu não conheço outros lugares dos Estados Unidos, então não posso falar, né, de como é que funciona em todos os lugares. Aqui onde eu estou é um estado progressista, né, aqui a gente tem Harvard, a gente tem MIT, a gente tem outras universidades de primeira linha, né, então muitas empresas de biotecnologia, muitas empresas de tecnologia, muita pesquisa. Então é um lugar que, pela natureza, né, do lugar e pelos recursos que existem aqui, é muito atraente para pessoas de todos os lugares do mundo. Então, tem muita gente na empresa, de muitas nacionalidades diferentes, né, a nossa demografia, felizmente, é bem diversificada. Eu acho que até já comentei com você uma vez, a gente veio para cá, eu tenho um filho na escola que o meu filho se matriculou, tinha crianças de 22 nacionalidades diferentes, quando ele começou a estudar aqui, né? Que experiência, né, vai ser para ele conhecer gente do mundo inteiro. Né? Então, e acho que isso é um reflexo, né, do environment, né, do ambiente que a gente está inserido aqui, nesse lugar dos Estados Unidos. Então, o CEO da empresa que eu trabalho é um francês, né, então é uma empresa americana, mas ele não é um americano. No comitê executivo a gente tem pessoas de nacionalidades diferentes também, e acho que ajuda muito, né, a cultura da empresa a ser uma cultura mais aberta, mais global de fato. Ainda tem uma predominância, né, da coisa assim focada nos Estados Unidos, né, porque a empresa nasceu aqui, porque ainda em termos representativos a maioria dos funcionários são americanos, mas existe uma mentalidade aberta, uma intenção genuína, né, de transformar a empresa numa empresa cada vez mais global. Então, em termos de cultura, é uma empresa com muito foco no paciente, né, a gente trabalha no segmento farmacêutico, é uma empresa que tem uma missão muito clara e é uma das coisas que me encanta no trabalho que eu faço, porque o paciente está no centro de tudo aquilo que a gente faz, não importa o cargo que cada um de nós tenha, né, e a gente tenta cultivar isso, essa mentalidade para todo mundo, né, então se você trabalha em finanças, se você trabalha em pesquisa e desenvolvimento, se você trabalha na área médica, se você trabalha visitando médicos, não importa, tudo que a gente está fazendo é para trazer melhor qualidade de vida para os pacientes que dependem dos produtos que a gente está fazendo. Como é que isso se dá no dia a dia, de verdade, de ordem prática? Você está em uma reunião e como é que isso surge? Olha, a gente tem, em reuniões
maiores ou menores, acho que são approaches diferentes, né? Em reuniões maiores, normalmente, quase sempre, a gente tem pacientes vindo participar das nossas reuniões. São questões que tem questões de compliance, né? Tem que ser feito de um jeito direitinho, ético, obviamente, mas a gente normalmente tem pacientes vindo para contar a história deles, né? Para dizer qual é a dificuldade que eles têm, quais são as limitações que eles têm que lidar, com as quais eles têm que lidar, e como é que o tratamento pode ter transformado a vida deles ou facilitado a vida deles, e às vezes são ganhos mínimos de qualidade de vida, mas para o paciente faz uma diferença incrível, né? Então eu acho que no macro level a gente tenta sempre trazer isso para perto, né? Tipo, o paciente não é um negócio que está lá longe, distante, que a gente nunca vê, porque de fato eu nunca vejo, né? Eu não visito paciente, não visito médico, não sou uma pessoa da área da ciência. Mas a gente traz eles para perto, porque daí parece que aterriza, né, tudo aquilo que a gente está fazendo. Fala, pô, então é para isso que eu acordo todo dia, é para isso que eu venho para o escritório, né, é para que coletivamente a gente faça um trabalho bacana que ajude essa pessoa que não conseguia caminhar 20 passos, ela só conseguia caminhar 5, agora ela consegue caminhar 20, e ela está super feliz porque ela caminha 20, né. E tem outros milhares a gente tem um produto para crianças, uma doença genética, é um produto que foi absolutamente inovador, para crianças que até então, né, não existia nada, era uma doença órfã, e as crianças que tinham a patologia mais agressiva tinham uma previsão de vida de 1 ou 2 anos de idade. Então, você imagina, né, você tem um filho, você vai lá no médico, toda feliz, acabou de ter bebê, e aí o médico te fala, então, ele tem uma doença, e by the way, não vai viver mais do que 2 anos, né, e até então não existia nada que pudesse tratar essas crianças. A Biogen lançou um produto, depois de muitos anos de pesquisa, muito dinheiro investido, muito trabalho duro, e esse produto, ele não cura a doença, mas ele estende, né, a gente não teve mais crianças que estão sendo tratadas, sobrevivem e levam uma vida muito melhor do que elas levariam sem nenhum tratamento. Então, é muito impactante, né? Assim, não é pequeno o que a gente está fazendo. E é uma ação simples de se fazer, né? Trazer o usuário, o paciente ou o consumidor para próximo das equipes e dessa maneira ter um impacto maravilhoso nas pessoas que trabalham aí dentro. Que elas entendam realmente qual é o propósito, qual é a diferença que conseguem fazer na vida dessas pessoas. E aí no micro level também. Você falou dos grupos grandes. E os grupos menores, como são? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Né? No micro level, a gente tenta trazer isso quando a gente está vendo as pessoas reclamando, né? Quando a gente está vendo as pessoas olhando para um processo, o processo é difícil, a aprovação não foi feita, então a gente fala, então, peraí, né? Vamos dar um passo para trás? A gente está fazendo isso aqui para quê mesmo? Né? Não é só esse processo, né? Não é só essa aprovação, não é só esse fim de semana que a gente vai ter que trabalhar porque tem alguma coisa para entregar na segunda-feira. Tem uma causa maior. Qual que é a mesma causa? Né? Vamos todo mundo assim dar uma refrescada na memória, né? A gente tem alguns pacientes até que a gente tem os nomes claros na cabeça, assim, tem posters deles no escritório, né? Então, tem hora que a gente fala, então, a gente está trabalhando por causa do Jim, né? Que precisa da gente aqui. Parece um negócio muito simples, muito óbvio, muito pequeno, mas funciona, ajuda. As pessoas têm nome e sobrenome, né? Vocês conhecem elas realmente. Exatamente. Você já está aí há 5 anos, não é mesmo? Mas não foi uma decisão fácil para você tomar. Eu acompanhei um pouquinho disso, né? E eu queria que você compartilhasse agora como foi esse seu processo decisório. Era algo que você queria
Deve ser super legal viver nos Estados Unidos, ter uma experiência profissional para mim, para a família, mas, puxa, você levou um certo tempo para tomar essa decisão. Levou um tempo até para eu chegar nesse ponto, né? Para eu chegar nesse ponto que você acabou de descrever, quando eu consegui decidir que, acho que vai ser legal um negócio desse, né? Só para tentar resumir de um jeito conciso, né? Eu nunca achei que isso fosse para mim, né? Parecia uma coisa muito distante. Acho que não era nem assim que eu aspirava e achava que não fosse possível. Eu nem aspirava isso, não estava no meu radar, por várias questões, né? A gente brinca entre a gente, né? Que eu saí lá da Zona Leste de São Paulo e vim parar aqui em Boston, nos Estados Unidos. E acho que essa história, ela tem começo, meio e fim, né? De fato, eu morei lá na Zona Leste de São Paulo, uma região onde a população é predominantemente de baixa renda. Obviamente tem pockets, né? Tem uns hubs de pessoas que têm outra condição de vida, mas são exceção, né? A exceção à regra. Meus pais foram separados quando eu era criança, meus irmãos e minha mãe trabalharam muito duro, eu não tive a oportunidade de estudar em escola de primeira linha, eu não fiz intercâmbio, eu não fui trainee, eu nunca nem tinha viajado para fora do Brasil até quando eu comecei a trabalhar. A primeira vez que eu viajei para fora do Brasil foi a trabalho, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade de viajar para fora, só fui aprender inglês quando eu comecei a trabalhar e podia pagar as minhas aulas de inglês, né? Então, essas coisas não estavam, de fato. E nessa época você nem pensava sobre isso, né? Nem almejava algo assim. Não, nem pensava. Não fazia parte, assim, né? E daí, às vezes eu penso que eu tive sorte porque eu encontrei muitas pessoas incríveis ao longo da minha trajetória profissional. Muitas pessoas que me ajudaram muito, muitas pessoas que me colocaram no caminho correto, né, deram uma ajeitadinha assim, vem mais para cá, vai mais para lá, desacelera um pouco, né, agora acelera e tal, mas acho que à medida que eu fui amadurecendo, eu ainda acho que eu tive um pouco de sorte, mas eu também acho que quanto mais eu me dediquei, quanto mais eu me empenhei, quanto mais eu entreguei um trabalho com qualidade por onde eu passei, quanto mais duro, né, eu trabalhei, mais essas pessoas incríveis decidiram prestar atenção em mim e acharam que valia a pena, né, investir algum tempo e me ajudar de alguma maneira. Então, talvez tenha sido uma combinação de um pouco de sorte, sim, de muita gente boa no meu caminho, mas acho que também não vem de graça, né, acho que vem para quem se dedica, trabalha duro, rala bastante e tal. Pois é, e não aí, dizem que Deus ajuda quem cedo madruga? Exatamente, minha mãe costuma dizer, Sabedoria popular. minha mãe costuma dizer que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Então, e aí eu acabei, né, depois de algumas experiências profissionais, eu fui trabalhar na Rect, né, onde a gente se conheceu, e foi uma coincidência muito feliz, porque, obviamente, você lembra disso, a Rect era uma empresa que tinha essa coisa de experiência internacional como uma decisão estratégica, né, para desenvolver os talentos internos. Era parte da nossa conversa o tempo inteiro. Eu não achava que aquilo era para mim naquele momento, mas eu falava de todo mundo, né, indo para fora, tendo experiência e tal. Tinha essas conversas com os outros. No seu papel você ajudava e incentivava outras pessoas para ir para fora, não é assim? Aí eu comecei a achar legal, né? Falei, nossa, esse negócio deve ser legal. E a Hackett Pen 15, onde a gente trabalhou, acredita muito nessa experiência internacional. Isso. Porque dá diferentes experiências para as pessoas, perspectivas, uma bagagem diferente, porque vivem culturas, com produtos, com serviços, com gente diferente, com equipes diferentes. Realidade e contextos novos para a gente, né? E com isso a gente aprende e carrega para um outro país essa bagagem e vai mudando assim o seu repertório, vai enriquecendo o seu repertório. E aí a coincidência feliz foi que eu estava lá na Rect, onde era uma empresa totalmente aberta e focada nisso, e aí o meu chefe, por acaso, né, senhor Marcelo Nóbrega, naquela ocasião, era alguém também que resolveu plantar essa sementinha, né, na minha cabeça, e empurrou um pouco, e chacoalhou e tal, e me fez pensar seriamente nisso, e super interessante que na Rect acabou não dando certo, né, não surgiu a oportunidade no momento certo, até surgiram algumas, mas não era
na hora certa para mim. E quando eu fui para minha próxima experiência profissional, que foi na Biogen, no Brasil, essa oportunidade acabou aparecendo, né? Então, mas aí já tinha essa sementinha lá na minha cabeça, eu já tinha chegado nesse ponto que você falou, de, pode ser que seja legal a gente ter experiência de morar fora, conhecer um outro país, pessoalmente e profissionalmente pode ser bacana. É bem verdade que eu fiquei com muito medo, né, porque era muito desconhecido, então muito entusiasmada com a oportunidade quando ela surgiu, mas com muito medo também, mas no final do dia eu não sabia o que eu não sabia, né, e a ignorância às vezes é uma dádiva, então eu racionalizei o que eu pude, e daí falei, bom, vou me jogar e vou, e hoje quando eu olho para trás foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, com alguns perrengues, claro, mas com muito aprendizado e muita coisa legal. Mas vamos falar do seu plano, Renata, pois não foi uma coincidência, não foi acaso, você se preparou para isso, você planejou, para realmente ser uma boa candidata e ser considerada para uma mudança de país, e depois se preparar para ter um bom desempenho no país novo também. Então, fala um pouco desse planejamento, como você foi pensando e executando para se colocar como uma pessoa interessante para a Biogen? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente também, né, na profissão de RH, fala com todo mundo, e às vezes a gente esquece de olhar para a gente mesmo, né, então a gente fala para as pessoas, você tem que pensar onde você quer chegar, você tem que identificar quais são as suas fortalezas, quais são os recursos que você tem que vão fazer você chegar lá, e mais importante de tudo, você tem que, eu acredito nisso, né, a gente tem que forçar a gente a sair da nossa área de conforto, né, da nossa zona de conforto. E não é um processo fácil, né, porque viver na zona de conforto é mais tranquilo, né, é conhecido, é menos interessante talvez, mas mais seguro, né, dói menos. Sair da zona de conforto é mais dolorido. Então, quando eu decidi que isso poderia sim ser um plano sério, eu decidi também que eu ia aceitar a dor, né, entre aspas, assim, que ia vir acompanhado com esse processo de me mostrar mais, de ser mais intencional, né, então, quando eu tinha uma reunião com pessoas daqui dos Estados Unidos, eu me preparava melhor, né, antes eu ia para uma reunião e participava da reunião, escutava lá um pouco, falava uma coisa aqui, outra ali, mas eu era mais passageira, na viagem, né, ao invés de estar dirigindo o meu carrinho naquela reunião. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, eu vou sentar no banco do motorista agora e vou ser mais intencional a respeito disso. No meu caso, eu investi mais tempo, né, assim, acho que às vezes, até hoje eu faço isso, eu me preparo demais, às vezes, e acho que eu aprendi um pouco isso com você também. Porque eu não quero improvisar, né, e acho que quando eu estava na minha zona de conforto, eu era muito boa improvisando, eu era bem articulada, falando em português, no meu país, naquilo que eu conhecia de A a Z, né, então eu me permitia improvisar. Quando eu resolvi que eu queria criar a minha marca, né, a minha reputação e ser reconhecida como uma candidata interessante, falei, não dá para improvisar, né, eu preciso ser mais profissional, eu preciso estar mais preparada, eu preciso ler melhor a minha audiência, né, e saber o que é que vai bem com esse público, e aí de fato foi isso mesmo, foi me mostrar mais, né, e sabendo o que eu tenho para oferecer, que é de interesse do público com quem eu estou me relacionando, né, porque não adianta nada eu ser muito boa em alguma coisa que ninguém está interessado em comprar. Então, como é que eu aprendo, né, e leio a minha audiência, e aí eu vou lá no meu repertório e busco aquilo que pode ser interessante para eles. Muito legal, Renata. Deixa eu fazer uma recapitulação do que você falou até agora, porque pode parecer simples no primeiro momento, mas é fundamental. O ponto de você estar bem nas reuniões, de se colocar, de participar, de estar preparada para fazer sentido na hora que você está falando e construindo conjuntamente com os demais membros ali daquela reunião, é fazer o nosso trabalho bem feito, afinal de contas. Sem improviso. E a gente está sendo observado em todos os momentos, né? Então, as pessoas vão lembrar no futuro dessas interações que tiveram conosco.
E vão comentar, Marcelo, Renata, aquele cara só improvisa, ele é bom no jogo de cintura, mas falta algo. Ou então o oposto, vamos dizer o oposto. Marcelo e Renata estão sempre preparados, sabem o que falam, são certeiros, as opiniões fazem sentido, fazem o dever de casa antes das reuniões, são gente séria, quero ver essas pessoas do meu lado. E o segundo ponto que você colocou também é resolver o problema. Gente que resolve, gente que faz. Esse tipo de gente que a gente quer ter junto conosco como pares, né? Ou como chefe, ou membros da nossa equipe. E é uma convergência, né? O que eu sei fazer bem na organização e que o mundo precisa? Eu vou resolver o problema de alguém. E a gente conversou já um pouquinho antes aqui sobre isso também, né, Renata? Quando estávamos nos preparando para o podcast, a Renata falou da síndrome do impostor. Síndrome do impostor, pessoal, é algo que estão comentando bastante aqui no Brasil nesse momento, Renata, e principalmente como algo que aflige as mulheres. Portanto, eu queria que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso. Eu quero, adoro o tema, e até porque é um tema em relação ao qual eu tenho estudado, né? Eu tenho estudado o tema e é definitivamente uma das áreas em que eu preciso trabalhar, é uma das coisas que podem me atrapalhar, né, no meu desenvolvimento. E acho que a continuidade com esse tema faz todo sentido, porque quando eu estava falando, né, a gente vai para uma reunião, a gente se prepara, a gente vai apresentar alguma coisa, qualquer que seja o fórum, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu vim com uma sensação de eu não sou boa o bastante, né? Eu dei um pouco de sorte, encontrei gente bacana que me deu a oportunidade. Isso foi mesmo você já tendo sido escolhida, né? Recebida a oferta de trabalho, a empresa te levando para outro país e você ainda ficou na dúvida. Não sei se eu mereço, olha só. Exatamente, a empresa, né? Pagando minha viagem, pagando minha mudança e tal, gastando o maior dinheiro com relocation. Mas eu cheguei aqui e quando eu comecei a participar, né, de reuniões, de treinamentos, de apresentações e tal, eu olhava para as pessoas e eu pensava, eles estudaram em universidades americanas que devem ser muito melhores do que onde eu tive a oportunidade de estudar. Eles vivem aqui a vida inteira, eles conhecem a cultura de A a Z, eles sabem como é que funciona a RH aqui nos Estados Unidos. Eu não, né? Eu não sei nada, eu estou aprendendo. E eu tinha esse sentimento mesmo, assim, de eu não faço parte disso aqui, eu nem mereço estar aqui, né? E aí, nos momentos de crise, assim, né, quando eu estava muito, eu mesma, né, me botando pressão e achando que eu não estava atendendo às expectativas e tal, eu pensava, eu enganei todo mundo, né, em algum momento alguém vai descobrir que eu não mereço estar aqui, eu sou uma fraude e isso vai ser descoberto em algum momento, né? Parece extremista, mas era exatamente como eu me sentia, assim. E daí, super interessante, assim, né? Com inglês limitado, né, Marcelo? Assim, o inglês que eu tinha naquele momento, que eu continuo estudando para melhorar continuamente, mas naquele momento era mais difícil. Não é o nosso idioma, né? Então não é natural. A gente sempre tem que estudar e se esforçar. Não tenho a menor dúvida disso. E eu achava que eu era eloquente, né, no meu idioma nativo, e daí eu não conseguia ser nem perto, né, da pessoa eloquente que eu achava que eu era no meu idioma nativo, no ambiente que eu conhecia. Então, uma coisa engraçadíssima que aconteceu inúmeras vezes, quando eu estava em reunião no começo, primeiro que eu não conseguia falar nada, né, tipo, o meu pânico era tamanho que eu ficava paralisada, então eu ia na reunião e falava, bom, eu até tinha alguma coisa para falar sobre isso, mas eu acho que eu não vou falar, porque o que eu vou falar não é relevante, e talvez eu nem consiga falar do jeito que eu quero, né, então é melhor não falar nada, deixa quieto, né, vou ficar quietinha aqui, ninguém me vê, eu não entro em confusão, né. Mas eu estava muito incomodada com aquilo, e aí depois de um tempo, eu resolvi que não, né, então não, assim não dá, você vai numa reunião, vai ter que falar alguma coisa, né, assim, não é possível que você não tenha nada para oferecer na reunião. Tá bom, então eu vou pra reunião e vou dizer alguma coisa. E aí me preparava e tal, ia pra reunião. Aí a reunião tava rolando, alguém tava discutindo um assunto. Primeiro que entrar na conversa já é uma questão cultural,
né? Eles são treinados aqui para darem opinião, para fazerem comentários. A gente não é treinado para isso no Brasil, né? Eu vejo meu filho na escola, de novo, né? Estou fazendo um paralelo aqui porque eu acho que é relevante. Meu filho agora está no 4º ano, mas desde o 1º ano do ensino fundamental, eles são treinados. O professor está falando, eles levantam a mão, aí o professor fala, você e você, aí faz o comentário. Os outros 3 que ficaram com a mão e o professor não chamou, eles ficam bravos, porque eles queriam falar, e o professor não deu oportunidade para eles falarem, né? Depois a gente tiver tempo, eu conto uma história aí, que eu fui na escola do meu filho ler um livro lá para eles, e eu conto que foi mais difícil do que as reuniões que eu tenho com o CEO da empresa, mas se sobrar tempo a gente fala disso. E aí, então é diferente, assim, né? Eles são mais, não sei como a gente fala em português, assim, mais vocal, né? Eles querem falar, querem participar, são mais agressivos, assim, do que a gente. A gente é muito passivo, culturalmente, eu acho, né? Daí, bom, aí eu já... Tem um quê de hierarquia aí, né? Exato, né? E eles têm essa coisa, assim, de fazer uma frase bem elaborada. Eles são treinados para isso. Essa é a minha mensagem, assim, né? Eu não tô criticando. É só uma questão Desde cedo eles são estimulados a participar. Exato, né? A colocar os seus pensamentos, né? A verbalizar o que eles estão querendo, o que eles estão pensando. Exatamente, né? E eu, tipo, não queria falar nada, não fui treinada para falar nada, não sei nem falar inglês direito, tal, tô apavorada aqui. Bom, aí resolvi que eu ia falar alguma coisa nas reuniões, né? Então, aí tá conversando a conversa e tal, aí eu tenho um comentário. Daí eu falava, eu acho que para esse problema, a solução poderia ser A, B, C. Meu comentário passava em branco, assim, tipo, ficava no vácuo. Ninguém te ouviu. Continuava a conversa, tipo, como se eu não tivesse falado nada. Dali a 30 segundos, uma pessoa sentada do meu lado falava a mesma coisa que eu tinha falado, mas falava de um jeito mais elaborado, mais articulado e com um nível de autoconfiança que eu não tinha, né? E aí, aconteceu inúmeras vezes, assim. Aí a pessoa falava, e aí todo mundo falava assim, olhava para a pessoa, nossa, é isso, a solução é essa, que ideia fantástica. E eu ficava olhando para a pessoa, olhava para os outros e falava, eu devo ser louca, não é possível, eu acabei de falar isso. A pessoa também não te entendeu e está colocando honestamente a opinião dela, mas de às vezes certa forma, em alguns momentos foi, em alguns momentos acho que não, era só realmente a pessoa, está lá, tinha elaborado também. Teve vezes que as pessoas elaboraram e, tipo, surfaram na minha ideia, né? E aquilo me arrasava, porque eu falava, gente, não é possível, assim, ou eu não sei falar nada desse idioma mesmo, melhor ir para casa, né, assim. E aí pensei, falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, né? Então, eu vou melhorar a minha capacidade de me comunicar, eu vou aprender a falar como eles falam, né? Porque não é só uma questão de falar o idioma, você sabe disso. É uma questão de você se comunicar da maneira como eles se comunicam. E aí eu fui estudar, fui me preparar, fui fazer treinamento, assim, de linguagem usada em reuniões, né? E daí, e continuei... De novo, fazendo um parênteses aqui, ó, não é só o idioma, não são apenas as palavras, mas é todo o jeito de se colocar, a linguagem corporal. Muito mais a voz ativa do que a voz passiva, por exemplo, tem um jeito todo diferente de falar. No inglês e no ambiente, na cultura americana. E que você foi estudar, né? Não era só um professor de inglês, é muito mais do que isso. Pensa aqui rapidinho comigo sobre alguns desafios de um gestor de RH ou empreendedor. Fazer a folha de pagamento, controle de ponto e horas extras, gestão de desempenho. Tudo isso ilustra a complexidade de se fazer a gestão de um negócio. Imagina agora fazer tudo isso na mão ou com planilhas. A ineficiência, a possibilidade de erros e retrabalho são enormes. Dá trabalho, não é mesmo? Então simplifique agora a gestão do seu negócio com os sistemas da Fortes Tecnologia. Acesse o site na descrição desse podcast e conheça mais. Ganhe mais produtividade e agilidade com a integração entre as áreas de RH e DP. É muito mais do que isso. Assim, o idioma, obviamente, é importantíssimo, né? Mas ele é só uma parte do quebra-cabeça, né? Uma parte importante do quebra-cabeça. E aí, quando eu entendi isso,
também foi assim, uma luz acendeu, né? Falei, bom, tá bom, agora eu pelo menos sei mais ou menos por onde eu tenho que ir. E aí, com essa história dessa síndrome de impostor toda, assim, né, eu gosto muito, são meio clichê, assim, eu gosto muito da Michelle Obama falando disso, né, eu escuto o audiobook dela de tempos em tempos, porque cada vez que eu escuto ela dizendo que ela tinha síndrome de impostor, eu falo, então tá tudo bem, né? Se ela tinha, uma mulher daquela, maravilhosa, brilhante, super inteligente, bem-sucedida, então tá tudo bem de eu ter síndrome do impostor também. E eu li umas coisas e tal, artigos, livros, eu gosto muito de um cara que tem um podcast aqui nos Estados Unidos, chama Work Life, talvez até você conheça, o nome dele é Adam Grant. E ele tem um podcast que eu também ouço de tempos em tempos, que ele fala das inseguranças da gente, foi um negócio assim também que me ajudou a identificar quando isso está acontecendo, porque isso ainda acontece, né? Assim, não talvez daquele nível extremo. Eu não acho que é uma coisa que você resolve e tira da sua vida, assim. Eu acho que sempre vai ter, para mim, pelo menos, é uma coisa que está sempre presente. Sempre batalhando com isso. Mas agora eu consigo identificar quando isso está rolando, e eu consigo respirar, dar um passo para trás, e aí eu tenho os meus mecanismos, né, assim, de como é que eu lido com isso, para isso não me paralisar e para isso não atrapalhar o meu desempenho e o meu desenvolvimento. Excelente, Renata. 2 dicas super bacanas, esse podcast e o audiobook da Michelle Obama. Mas vamos mudar um pouquinho de direção agora. Estados Unidos, obviamente, está na frente do Brasil. As coisas acontecem por aí primeiro e daqui a pouco estão acontecendo aqui no Brasil também. Hoje em dia, mais rapidamente, é verdade, mas mostram tendências, né? Coisas novas que acontecem por aí logo vão ser absorvidas e entrar no nosso dia a dia aqui no Brasil também. Então vamos falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho. O que você vê, enxerga, que se faz de diferente por aí e que provavelmente vai se tornar realidade no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, algo que a gente pode esperar que aconteça aqui no Brasil em breve. Legal. A gente ainda está aprendendo, né, nesse novo ambiente de trabalho mais remoto, mais flexível, né, tem uma série de coisas que eu posso compartilhar aqui que a gente está fazendo, mas a gente está vendo isso como uma evolução e não como uma revolução, né? A gente está posicionando isso como uma jornada, e tá ok se a gente tiver que ajustar ao longo do caminho. A gente vai aprender à medida em que a gente for navegando esse ambiente desconhecido, e se tiver que dar um passo para trás, repensar algumas coisas, a gente está aberto para isso, né? Então, conceitualmente, é esse tom que a gente está dando para a organização, né? A gente tem falado da importância da gente fortalecer a nossa cultura, manter as pessoas conectadas, e, ao mesmo tempo, usar a flexibilidade como uma questão positiva, né? A gente está falando para as pessoas que o foco no nosso cliente, né, paciente, não mudou, né? Então, a gente continua, a nossa missão é a mesma, a gente continua fazendo tudo que a gente faz para transformar a vida dos pacientes que dependem do nosso trabalho, mas a gente vai fazer isso agora de um jeito mais flexível, né? Mas é um desafio, né, Marcelo? Porque como é que a gente garante que as pessoas vão continuar conectadas e vão entender quais são os principais valores da companhia, sem a gente estar mais próximo, pelo menos de vez em quando, né? Então a gente passou por um processo avaliando todas as funções da empresa, e aí a gente decidiu, em função das funções, quais são as funções que podem ser executadas remotamente, em tempo integral, quais são as funções que precisam estar no escritório em tempo integral, e quais são aquelas que poderiam ser consideradas híbridas. E a grande maioria, hoje em dia, foi considerada como híbrida.
E aí, a gente está falando de, para quem tem uma função híbrida, né, o escritório, ele deveria ser considerado uma ferramenta, um recurso, não é mais um lugar para onde você vai, né, é um recurso que você pode utilizar para você atingir os seus objetivos, para você se conectar com as pessoas que você precisa se conectar, para você ter as discussões que requerem o escritório como um recurso, não como um lugar para você ir. Se você só precisar ir para lá para ficar tendo reunião virtual com as pessoas, não vai. Puxa, né? Eu gostei demais dessa mudança de nomenclatura. Ao invés de ser no destino, ser um recurso, acho que isso ajuda a dar um novo significado. Exatamente, né? E aí eu acho também que tem uma questão de confiança, né? Que precisa ser trabalhada entre a empresa e os seus funcionários, entre os gerentes e os seus times, né? Porque eu já tive essa conversa com alguns gestores, e aí de vez em quando eu escuto, né? Mas eu não posso garantir que a pessoa está em casa e está fazendo o trabalho, né? Então, e aí a gente está tentando posicionar a conversa, dizendo, olha, se você não confia que a pessoa está fazendo o trabalho, talvez não seja a pessoa certa, né? Não que seja uma equação simples, eu não acho que seja, é mais fácil dizer do que fazer isso, né? Mas se a gente não partir de um pressuposto de que existe a confiança, existe a boa intenção, e você conhece os seus funcionários a ponto de confiar, né, que eles vão saber, eles vão ter um julgamento apropriado e entregar, né, no final do dia é o que eles têm para entregar. Se as pessoas estão trabalhando desde as 4 da manhã, se elas estão parando por 3 horas durante o dia para cuidar de criança, enfim, se elas preferem trabalhar à tarde da noite, não faz diferença, desde que elas estejam entregando e desde que quando você precise delas, elas estejam disponíveis. Quando você precisar delas interagindo com o resto do time, elas têm que entender que essa é a expectativa. Então, também definir expectativas claras, né, de quando é que a gente precisa estar junto, quando é que a gente precisa estar no escritório, e fora isso, esses são os goals. Eu confio em você, você faz seu trabalho, entrega e usa o escritório como um recurso, né, de um jeito bem simplista, é como a gente está abordando. O que você falou tem a ver com proximidade, não é? Estar mais próximo das pessoas, interagir mais, conversar mais, para que as pessoas se entendam e consigam trabalhar com menos fricção, menos ruído, né? Vamos fechar então, Renata, com a história do dia que você foi à escola do seu filho para ler para os coleguinhas dele. Ai, meu Deus, foi logo no começo, né? Meu filho estava no 1º ano e eu aqui ainda com todos os meus fantasmas, né? A minha síndrome do impostor que permeava todas as áreas da minha vida, né? E aí a professora inventou lá um programa super bacana que os pais iam uma vez por semana, escolhiam um livro e iam para a escola ler para as crianças. E aí o meu filho me perguntando quando é que eu ia, né? E eu tava escorregando daqui. Você adiando ao máximo isso, dali, né? Eu tipo, não, tô muito ocupada, filha, essa semana não vai dar. Não, mãe, mas é bem cedinho de manhã, você vai, depois você vai pro trabalho. E eu, não, mas essa semana eu não posso, tem reunião, tem isso, tem aquilo, tal. Tô apavorada, né, com aquele negócio. Aí, bom, eu tentei o máximo que eu pude, não teve jeito, uma certa altura faltava eu, né, eu era quase a última que não tinha ido ainda. Tá bom, eu vou ler o livro lá. Aí comecei, já que eu vou fazer, né, e eu não improviso mais, eu vou me preparar para reunião da escola, né? Aí fui escolher o livro, fui bem criteriosa com o livro que eu escolhi, fiz notas, né? Tipo, eu tinha meu caderninho com o que eu ia falar para as crianças, que eu falei, eu não vou nunca chegar lá de peito aberto para essas crianças, que vai ser um desastre, né? Então, e aí eu escolhi um livro que o meu filho tinha ganho quando a gente veio para cá, que era um livro curtinho, né, de criança pequena, falando de um personagem que mudou de casa, mudou de escola e teve que se adaptar com tudo novo, e foi um amiguinho dele lá do Brasil que deu, achei super fofo. Falei, vou contar essa história, porque daí eu ponho no contexto da nossa história pessoal, né? Levei um mapa do Brasil, da América Latina, e falei, então vou contar onde é o Brasil e tal, de onde a gente veio, conta a história do livro e tal. Leio o livro, que era bem curtinho, tinha lá os meus talking points, e pensei, termino e vou embora correndo, né? Beleza. Fiz tudo conforme o script, que estava sob o meu controle, né? Aí li lá meu livro e tal. Quando eu terminei o livro, a professora, alguém tem alguma pergunta? Todos eles levantaram a mão.
Aí eu pensei, agora ferrou, né? Agora eu não tenho controle nenhum mais. E se eu falar alguma coisa que eles não entenderem, se eles me perguntarem alguma coisa que eu não entender e tal, né? Bom, aí um deles fala assim, eu tenho uma pergunta de esclarecimento. Aí eu falo, gente, essa criança tem 6 anos, o que é isso? Pergunta de esclarecimento, né? O outro fala, você falou não sei o que, eu tenho uma pergunta tipo follow-up question. Eu falo, gente, essas crianças são uns monstros, né? E daí perguntaram lá as coisas, aí me perguntavam, mas dá para ir daqui para o Brasil de carro? Né? O que vocês fazem lá no Brasil para se divertir? Falei, então, saiu totalmente do meu script do livro, né? Não era isso que eu tinha para contar aqui. Mas, enfim, foi super bacana. 2 crianças falaram, eu queria falar que eu também mudei, não sei da onde, porque como eu tinha crianças de muitos lugares, né? E quando eu cheguei aqui, o Gustavo, que é o meu filho, ele me acolheu. Então, eu queria dizer que foi muito importante para mim que ele me acolheu. E aí eu achei tão bacana, né? Porque eu falei, ele passou pela transição, teve as dificuldades dele. Quando chegou alguém na mesma situação, ele foi empático, ele acolheu o outro, enfim, né? Foi uma experiência incrível, mas que teve tudo a ver com o que eu faço no meu trabalho. Teve preparação prévia, nenhum improviso. Eu tentei ser o mais profissional que eu podia, né? E acho que eu criei uma boa impressão para as crianças, né? E eu falei, essa experiência eu vou levar para o trabalho porque funciona, vou continuar fazendo. Que bacana, Renata. Muito legal estar contigo de novo, ouvindo essas histórias e aplaudir o que você fez e alcançou até hoje. Muito bom. Obrigado por participar comigo aqui desse podcast. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Um prazer e uma delícia. E muito obrigado a você também que participou aqui, escutou a Renata. Se você curtiu, dê um like lá, comente com seus amigos, compartilhe, assine o canal e a gente se vê num dos próximos episódios. Valeu! Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.